O que há por trás das mulheres mais influentes da Bíblia? Heroínas discretas ou figuras decisivas, essas mulheres mudaram o curso de suas histórias com atos de bravura e fé inabalável. Quem foram elas e como suas vidas moldaram destinos divinos? Descubra os segredos e feitos das 10 mulheres mais importantes da Bíblia e deixe-se surpreender por suas jornadas impactantes. Eva, a primeira mulher mencionada na Bíblia, foi criada por Deus a partir da costela de Adão para ser sua companheira no Jardim do Éden, Gênesis 2, 18, 24. Ela não é apenas a primeira mulher, mas também a mãe de toda a humanidade, sendo ancestral de todas as gerações. Eva desempenha um papel central no episódio conhecido como a queda, onde, ao ser tentada pela serpente, come o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, desobedecendo a ordem direta de Deus, Gênesis 3, 1, 6. Ao partilhar o fruto com Adão, ambos percebem sua nudez e passam a experimentar o conhecimento do pecado, o que resulta em sua expulsão do Éden. A história de Eva simboliza o início da relação entre o homem, o pecado e a responsabilidade moral. Sua decisão de comer o fruto é frequentemente vista como o primeiro ato de desobediência humana a Deus, introduzindo o pecado no mundo. No entanto, também é uma história sobre escolha, livre-arbítrio e as consequências das ações humanas. Eva não é apenas uma figura de falha, mas também uma representação da complexidade da condição humana, onde decisões difíceis moldam o futuro da humanidade. Sara, inicialmente chamada Sarai, foi esposa de Abraão, originalmente Abrão, e mãe de Isaque, sendo uma figura central nas narrativas do Antigo Testamento, Gênesis 11, 25. Deus mudou o nome de Sarai para Sara, que significa princesa, como parte da aliança que fez com Abraão, prometendo-lhes uma grande descendência. Embora Sara fosse estéril e de idade avançada, Deus prometeu a Abraão que ela teria um filho, o que parecia impossível aos olhos humanos, Gênesis 17, 15 e 16. Sara riu quando ouviu a promessa de Deus, pois já tinha 90 anos, Gênesis 18. 12. Mas, conforme a palavra divina, ela deu à luz Isaque, cujo nome significa ele ri, refletindo o riso tanto de incredulidade quanto de alegria pela concretização do impossível, Gênesis 21, 1, 3. Isaque se tornou o herdeiro da promessa divina, e através dele, Sara se tornou a ancestral do povo de Israel, de onde veio o Messias. A história de Sara é marcada por momentos de dúvida e fé, ilustrando que mesmo diante de circunstâncias aparentemente impossíveis, a fidelidade de Deus prevalece. Ela também é mencionada no Novo Testamento como exemplo de fé, especialmente em Hebreus 11, 11, onde se destaca sua crença no cumprimento da promessa de Deus. Rebeca, uma das figuras importantes do Antigo Testamento, foi esposa de Isaque e mãe dos gêmeos Jacó e Esaú. Sua história é narrada principalmente no livro de Gênesis, capítulos 24 e 27. Ela foi escolhida por Deus para ser a esposa de Isaque, filho de Abraão, em cumprimento da promessa divina de dar uma grande descendência a Abraão. A busca por Rebeca começou quando Abraão enviou seu servo para encontrar uma esposa para Isaque entre sua própria parentela. O servo encontrou Rebeca em Harã, onde ela se destacou por sua generosidade ao oferecer água a ele e aos seus camelôs, Gênesis 24, 12 e 20. Esse gesto foi visto como um sinal divino de que ela era a mulher destinada a Isaque. Rebeca desempenhou um papel significativo no desenvolvimento da história de Israel. Ao engravidar, ela recebeu uma revelação de Deus de que seus filhos gêmeos representariam duas nações e que o mais velho, Esaú, serviria ao mais novo, Jacó, invertendo as normas culturais da época, Gênesis 25, 23. Essa profecia se cumpriu ao longo de suas vidas, com Jacó recebendo a bênção e os direitos de primogenitura, graças à intervenção de Rebeca. Rebeca é frequentemente lembrada por sua astúcia ao ajudar Jacó a receber a bênção de seu pai Isaque, que era destinada ao primogênito Esaú. Disfarçando Jacó como Esaú, ela garantiu que a bênção fosse dada a ele, conforme a promessa de Deus, Gênesis 27, 1, 29. Embora sua ação tenha causado tensões familiares, ela foi decisiva para o cumprimento do plano divino de que Jacó se tornaria o patriarca de Israel, pai das 12 tribos. Rebeca é uma figura complexa, destacada por sua obediência à vontade de Deus, mas também por suas escolhas difíceis, que moldaram o futuro da nação de Israel. Sua história reflete temas de fé, discernimento e as consequências de ações que, embora pareçam manipulativas, fazem parte do cumprimento do propósito divino.
Miriam, irmã mais velha de Moisés e Arão, é uma figura importante no Antigo Testamento, especialmente nos livros de Êxodo, Números e Miqueias. Ela é reconhecida como profetisa e líder entre o povo hebreu durante o Êxodo, o evento em que os israelitas foram libertos da escravidão no Egito e guiados por Moisés em direção à Terra Prometida. Sua primeira aparição significativa ocorre quando, ainda jovem, ela desempenha um papel crucial ao salvar a vida de seu irmão Moisés. Quando Moisés foi colocado em um cesto no rio Nilo para escapar do decreto do faraó de matar todos os meninos hebreus, Miriam observou de longe. Quando a filha do faraó encontrou o bebê, Miriam interveio e sugeriu que sua própria mãe, Joquebede, amamentasse Moisés, garantindo que ele fosse criado nos primeiros anos de vida por sua própria família. Êxodo 2, 1-10. Mais tarde, Miriam aparece como líder durante o Êxodo. Após a travessia milagrosa do Mar Vermelho, ela liderou as mulheres de Israel em uma celebração de vitória, cantando e dançando em louvor a Deus. Este evento, registrado em Êxodo 15, 20 e 21, lhe rendeu o título de profetisa. Seu cântico de celebração é um dos exemplos mais antigos de poesia hebraica na Bíblia e reflete sua fé no poder libertador de Deus. No entanto, Miriam também teve um momento de fraqueza. Em Números 12, ela e Arão criticaram Moisés, questionando sua autoridade e a escolha de sua esposa etíope. Como resultado de sua rebeldia, Miriam foi punida com lepra, mas, após a intercessão de Moisés, Deus a curou. Apesar desse episódio, seu papel como líder espiritual e moral foi significativo, e ela é reverenciada por seu envolvimento no Êxodo. Miriam é mencionada pela última vez em Números 20:1, onde se relata sua morte em Cádiz, no deserto. Embora ela tenha enfrentado desafios e falhas, sua liderança e fé a tornaram uma figura de destaque na libertação do povo de Israel, e ela é lembrada como uma das grandes mulheres da Bíblia. No livro de Miqueias 6:4, ela é reconhecida como uma das 3 principais figuras, ao lado de Moisés e Arão, que Deus usou para conduzir Israel para fora do Egito. Somar e Débora, a profetisa e juíza de Israel. Tarnizero Serte 6 Débora. Débora foi uma figura notável no Antigo Testamento, reconhecida como a única mulher a exercer o papel de juíza em Israel. Além de juíza, ela também era profetisa, oferecendo orientação espiritual e liderança ao povo israelita durante um período de opressão e desordem. Sua história é narrada nos capítulos 4 e 5 do livro de Juízes. Durante seu mandato, Israel enfrentava a opressão de Jabim, rei de Canaã, e seu comandante Sísera, que possuíam um exército poderoso com 900 carros de guerra de ferro. Cite Tarnizero Serte 1. Débora, sentada debaixo de uma palmeira entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, convocava o povo para resolver disputas e oferecer conselhos, demonstrando sua sabedoria e liderança. Cite Tarnizero Serte 0. Atendendo ao clamor do povo, Débora chamou Baraque, filho de Abinoão, e transmitiu-lhe a mensagem de Deus: reunir 10.000 homens das tribos de Naftali e Zebulon para enfrentar o exército de Sísera no Monte Tabor. Baraque, temendo ir sozinho, pediu que Débora o acompanhasse. Ela concordou, mas profetizou que a honra da vitória seria dada a uma mulher. Cite Tarnizero Serte 7. Na batalha, Deus interveio enviando uma tempestade que desorganizou os carros de guerra de Sísera, facilitando a vitória dos israelitas. Sísera fugiu a pé e buscou abrigo na tenda de Jael, esposa de Éber, o quineu. Enquanto ele dormia, Jael o matou com uma estaca, cumprindo a profecia de Débora de que uma mulher teria a honra da vitória. Cite Tarnizero Serte 1. Após essa vitória, Débora e Baraque entoaram um cântico de louvor a Deus, registrado em Juízes 5. Celebrando a libertação de Israel e destacando a coragem das mulheres envolvidas. O Cântico de Débora é considerado um dos poemas mais antigos da Bíblia e exalta a intervenção divina e a liderança feminina. Cite Tarnizero Serte 3. A liderança de Débora trouxe um período de paz e estabilidade para Israel, que durou 40 anos. Sua história destaca a importância da liderança baseada na fé e na justiça, e seu exemplo continua a inspirar gerações sobre o poder da coragem e da sabedoria feminina. Ruth, uma mulher moabita, é uma figura central no livro de Ruth no Antigo Testamento. Sua história é uma narrativa de lealdade, fé e redenção que destaca o amor sacrificial e a providência divina. Ruth era casada com um dos filhos de Noemi, uma mulher israelita que havia migrado para Moabe devido à fome em Israel. Quando seu marido, cunhado e sogro morreram, Ruth, juntamente com sua cunhada Orfa, ficou viúva. Noemi decidiu retornar para Israel, e,
Inicialmente, pediu que suas noras voltassem para suas famílias. Orfa acatou o pedido, mas Ruth, em um ato extraordinário de lealdade e amor, decidiu permanecer com Noemi. Sua famosa declaração reflete sua fidelidade: aonde fores, irei, onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Ruth 1:16. Assim, Ruth se converteu ao Deus de Israel e seguiu Noemi de volta a Belém. Em Belém, Ruth demonstrou coragem e diligência ao trabalhar nos campos para sustentar a si mesma e Noemi, recolhendo espigas após a colheita. Esse trabalho a levou a encontrar Boaz, um parente rico de Noemi. Boaz ficou impressionado com a devoção de Ruth e sua dedicação a Noemi. Sob a orientação de Noemi, Ruth se aproximou de Boaz e, seguindo os costumes da época, pediu que ele assumisse o papel de resgatador, casando-se com ela para preservar o nome de sua família. Boaz, reconhecendo a virtude de Ruth, aceitou e se casou com ela. Juntos, eles tiveram um filho chamado Obed, que se tornou o avô do rei Davi. Assim, Ruth, uma estrangeira, se tornou parte da linhagem de Davi, consequentemente, da linhagem de Jesus Cristo. A história de Ruth ilustra temas de amor leal, sacrifício e a providência de Deus. Mesmo sendo uma estrangeira em Israel, ela foi incluída no plano divino para a redenção de seu povo. Ruth é vista como um exemplo de fé inabalável e devoção, e sua história revela que Deus acolhe todos os que se voltam para Ele, independentemente de suas origens. Esther foi uma rainha judia cuja história é relatada na Bíblia, mais especificamente no livro de Esther, no Antigo Testamento. Ela é lembrada por sua coragem e papel decisivo em salvar o povo judeu de um extermínio planejado no Império Persa. Aqui está um resumo de sua história. 1. Origem Esther, cujo nome hebraico era Hadassa, era uma jovem judia que vivia na Pérsia após o exílio dos judeus da terra de Israel. Ela foi criada por seu primo Mordecai, após ter ficado órfã. 2. Tornando-se rainha rei persa Xerxes, ou Assuero, conforme algumas traduções, estava procurando uma nova esposa depois de banir a rainha anterior, Vasti. Esther foi escolhida entre muitas jovens para se tornar a nova rainha, embora inicialmente o rei não soubesse que ela era judia. 3. Ameaça ao povo judeu O vilão da história é Amã, um alto oficial do rei, que odiava os judeus, em especial, Mordecai, que se recusava a se curvar diante dele. Amã convenceu o rei a emitir um decreto que permitia a aniquilação de todos os judeus do império. 4. Coragem de Esther Mordecai pediu que Esther intercedesse junto ao rei para salvar o povo judeu. Inicialmente, ela hesitou, pois aparecer diante do rei sem ser chamada poderia resultar em sua morte. No entanto, após jejuar e orar, Esther se apresentou ao rei. Ela o convidou para um banquete, onde revelou sua identidade judaica e expôs os planos de Amã. 5. Salvação dos judeus O rei, ao descobrir a trama de Amã, mandou que ele fosse executado e emitiu um novo decreto que permitia aos judeus se defenderem de seus inimigos. Assim, o povo judeu foi salvo. 6. Legado O feito heróico de Esther é comemorado pelos judeus até hoje durante o Festival de Purim, uma festa alegre que celebra a salvação dos judeus do plano de extermínio. A história de Esther é um exemplo de coragem, fé e sabedoria, mostrando como uma única pessoa, com determinação, pode mudar o destino de muitos. Ana é uma personagem bíblica, conhecida principalmente por sua oração fervorosa e por sua devoção a Deus. A história de Ana é contada no primeiro livro de Samuel, no Antigo Testamento. Ela é lembrada por sua fé, paciência e por ser a mãe do profeta Samuel. Abaixo está um resumo de sua história. 1. Esposa de Eucana Ana era casada com Eucana, um homem piedoso que tinha duas esposas, Ana e Penina. Enquanto Penina tinha filhos, Ana era estéril, o que a fazia sofrer profundamente, pois não ter filhos naquela época era considerado uma desgraça para uma mulher. Penina frequentemente provocava Ana por sua infertilidade, o que aumentava ainda mais sua angústia. 2. Oração fervorosa Em sua profunda tristeza e desespero, Ana orou fervorosamente no templo em Siló, pedindo a Deus um filho.
Ela fez uma promessa de que, se Deus lhe concedesse um filho, ela o dedicaria ao serviço divino por toda a vida. Durante sua oração, o sacerdote Eli observou Ana e inicialmente pensou que ela estivesse embriagada, devido à intensidade de suas palavras não audíveis, mas depois percebeu que ela estava orando com grande fervor. 3 A promessa cumprida, Deus ouviu a oração de Ana, e ela deu à luz um filho, a quem chamou de Samuel, que significa pedido a Deus. Fiel à sua promessa, Ana levou Samuel ao templo quando ele ainda era uma criança pequena e o dedicou ao serviço de Deus sob os cuidados do sacerdote Eli. 4 Louvor a Deus, após entregar Samuel ao serviço de Deus, Ana fez uma oração de louvor e gratidão, conhecida como o Cântico de Ana. Esta oração expressa sua alegria e gratidão por Deus ter ouvido sua súplica e exaltado os humildes. Ela é um exemplo de uma oração de gratidão e louvor pela bondade de Deus. 5 Mãe de Samuel, Samuel cresceu no templo e se tornou um dos maiores profetas de Israel, desempenhando um papel fundamental na transição do período dos juízes para a monarquia, ungindo os primeiros reis de Israel, Saul e Davi. A história de Ana é inspiradora por sua fé persistente, mesmo em meio à dor e à humilhação. Sua confiança em Deus e seu compromisso de honrar a promessa feita são exemplos de devoção e submissão à vontade divina. Ana é lembrada como um símbolo de fé inabalável e de confiança no poder da oração. Maria, a mãe de Jesus, é uma das figuras mais importantes e reverenciadas na fé cristã. Ela é conhecida por sua pureza, humildade e obediência a Deus, desempenhando um papel central na história da salvação. Abaixo está um resumo detalhado sobre quem foi Maria. #1 Escolhida por Deus, Maria era uma jovem judia que vivia em Nazaré, na Galileia, noiva de José, um carpinteiro. Segundo o Evangelho de Lucas, o anjo Gabriel apareceu a ela com uma mensagem extraordinária. Ela havia sido escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus, o Messias prometido. O anjo saudou Maria como cheia de graça e explicou que, por meio do poder do Espírito Santo, ela conceberia um filho, mesmo sendo virgem. #2 A resposta de Maria, Maria aceitou com humildade e fé o plano de Deus, dizendo, Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Lucas 1:38. Este ato de entrega total à vontade de Deus é um dos momentos mais marcantes de sua vida, pois demonstra sua obediência e confiança inabalável. #3 Mãe de Jesus, Maria deu à luz Jesus em Belém, onde ele nasceu em circunstâncias humildes, em uma manjedoura. Ela desempenhou um papel crucial na criação de Jesus, sendo uma mãe atenta e amorosa. Junto com José, Maria criou Jesus dentro da tradição judaica, seguindo os costumes de sua fé. #4 Presença durante a vida de Jesus, Maria esteve presente em vários momentos importantes da vida de Jesus. Ela estava ao seu lado durante seu primeiro milagre, nas bodas de Caná, quando Jesus transformou água em vinho a pedido dela. Maria também foi uma testemunha silenciosa, mas fiel, do ministério público de seu filho, acompanhando-o em muitas de suas viagens e pregando discretamente pela sua presença. #5 Maria aos pés da cruz, Um dos momentos mais dramáticos da vida de Maria foi estar aos pés da cruz durante a crucificação de Jesus. Ela testemunhou o sofrimento e a morte de seu filho e, de acordo com o Evangelho de João, Jesus, antes de morrer, entregou Maria aos cuidados de João, o discípulo amado, dizendo, Mulher, eis aí o teu filho e eis aí tua mãe, João 19:26-27. Esse ato foi interpretado como Jesus dando Maria não apenas a João, mas também a toda a humanidade como mãe espiritual. #6 Maria após a ressurreição, Depois da ressurreição e ascensão de Jesus, Maria continuou a fazer parte da comunidade cristã primitiva. Ela estava presente no cenáculo, junto com os apóstolos, no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre eles, marcando o nascimento da Igreja,
Atos 1h14. ####7. Títulos e veneração Na tradição cristã, Maria é honrada com vários títulos, como Mãe de Deus, Theotokos, na tradição oriental, Virgem Santíssima e Nossa Senhora. Ela é venerada por sua pureza, obediência a Deus e seu papel na redenção da humanidade ao dar à luz o Salvador. O conceito da Imaculada Conceição, que sustenta que Maria foi concebida sem pecado original, e a Assunção, que acredita que Maria foi levada ao céu em corpo e alma, são crenças importantes no catolicismo. ###8. Significado espiritual Maria é considerada um exemplo de fé, humildade e obediência para os cristãos de todas as tradições. Sua vida demonstra total confiança em Deus e disposição para seguir seu plano, mesmo em circunstâncias difíceis ou incompreensíveis. Por isso, Maria é um modelo de virtude e de devoção a Deus. Em resumo, Maria foi uma mulher humilde e corajosa, escolhida para ser a mãe do Salvador, e sua vida de fé continua a inspirar milhões de cristãos ao redor do mundo.